Os 3 princípios de riqueza de Salomão podem transformar sua visão sobre prosperidade e abundância. Ele acreditava que adquirir sabedoria era mais valioso do que ouro puro e que obter entendimento tinha mais valor do que a prata, como nos ensina Provérbios 16:16. Salomão, filho do rei Davi, é amplamente conhecido como um dos homens mais ricos e sábios da história. Mas qual seria o segredo por trás de sua riqueza? Existiria algum princípio universal que ele seguiu? A resposta é sim. Na verdade, 3 pilares principais sustentaram sua prosperidade, sendo que um deles está oculto na Bíblia. Hoje, você poderá descobrir esse princípio e usá-lo para abrir as portas da abundância e manifestar seus maiores desejos. Antes de prosseguirmos, lembre-se de deixar o seu like. Vamos explorar juntos este tema fascinante, os 3 códigos que podem trazer riqueza para a sua vida. E não se trata de qualquer conhecimento, mas de princípios que Salomão acessou e que você também pode usar. Ao aplicar esses princípios, um universo de possibilidades se abrirá, indo além de dinheiro e bens materiais. Afinal, riqueza é algo subjetivo e cada pessoa a percebe de acordo com sua consciência. Esses princípios, que também podemos chamar de códigos, conectam você a uma fonte ilimitada de prosperidade. Eles vão muito além de atrair riqueza. Ajudam a manifestar, sustentar e expandir a abundância, formando o tripé da verdadeira prosperidade. Meu propósito é compartilhar esse conhecimento de forma clara e acessível para todos, então continue comigo até o final e aproveite este conteúdo valioso. Você sabia que o primeiro passo para alcançar a riqueza começa na forma como você pensa e percebe o mundo? Refiro-me à riqueza conquistada de forma honesta. Quando você entende que o mundo não se importa com o que você deseja, mas sim com o que tem a oferecer, alcança um nível de compreensão que muitos desconhecem. Em vez de apenas exigir, busque oferecer valor. Se essa ideia faz sentido para você, comente aqui, é oferecendo que se recebe, e eu deixarei um coração no seu comentário. Sei que algumas pessoas podem ter objeções em relação à figura de Salomão, questionando suas escolhas ou o fato de ele ter nascido em um ambiente privilegiado. Outros podem lembrar que o templo de Salomão foi destruído e, por isso, questionar a adoração à riqueza. Porém, riqueza, para quem tem uma consciência elevada, não é um fim, mas um meio para ampliar oportunidades, virtudes e escolhas. É claro que, se mal utilizada, ela também pode amplificar imperfeições. Tudo depende de onde está o seu foco. Embora Salomão tenha nascido em um ambiente privilegiado, como filho do rei Davi, isso por si só não era garantia de que ele manteria a riqueza, o poder e a autoridade herdados de seu pai. Da mesma forma, ganhar na loteria não assegura que você se tornará ou permanecerá rico. É necessário algo a mais, e é sobre isso que iremos falar. Outro ponto importante é que muitas pessoas criticam o rei Salomão por seus erros, reais ou supostos. Então, pergunto, quem entre nós é perfeito? O problema é que a sociedade tende a idealizar figuras como políticos, celebridades, artistas ou líderes religiosos. Quando essas pessoas cometem erros, são rapidamente condenadas, enquanto suas virtudes passam despercebidas. Devemos lembrar que riqueza, por si só, não garante prosperidade eterna. No entanto, quando você adota e pratica princípios eternos e imutáveis, como os que Salomão acessou, torna-se possível manifestar, sustentar e compartilhar a verdadeira riqueza. O propósito deste conteúdo é explorar os princípios que Salomão aplicou em sua vida. Não se trata de impor crenças religiosas ou de convencer ninguém a adotar uma visão específica. Pelo contrário, a ideia é estimular sua liberdade de pensamento para que você possa decidir, de forma consciente, o que faz sentido para você. Agora, falaremos sobre os códigos de Salomão e, para que você não perca o mais importante, recomendo que fique conosco até o final. De acordo com as Escrituras, Deus apareceu a Salomão em um sonho e disse: "Peça-me o que quiser, e eu lhe darei." Salomão pediu sabedoria e conhecimento para liderar seu povo. Deus respondeu que concederia não apenas o que ele pediu, mas também riquezas, bens e honra. Salomão era muito jovem quando assumiu o trono e não sabia como governar. Apesar de já ser rico e herdeiro do rei Davi, que era amado por seu povo, ele compreendeu que a riqueza sozinha não seria suficiente para manter o reinado e a autoridade de forma duradoura. Assim, acessou o primeiro código, a sabedoria para governar. Os provérbios de Salomão refletem sua visão sobre isso. Em Provérbios 16:16, ele escreveu: "É melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor adquirir entendimento do que prata,
E em Provérbios 17:16, ele acrescenta: de que serve o dinheiro na mão do tolo, se ele não deseja obter sabedoria? Portanto, o maior objetivo de alguém não deve ser a busca por riquezas materiais, mas sim pela sabedoria. E mais, o compromisso contínuo de adquirir mais sabedoria, pois é ela que permite manifestar, sustentar e multiplicar riquezas, além de ganhar o respeito do mundo ao seu redor. Deixe-me te dizer algo importante: a riqueza já está ao seu alcance, mas para que ela se manifeste na sua vida, é essencial que você esteja mentalmente preparado para enxergá-la e recebê-la. Trabalhar na sua mentalidade é o primeiro passo para estar apto a tomar posse dessa riqueza. O segundo código de Salomão para alcançar a prosperidade está ligado à ação, ou seja, assumir a responsabilidade e agir. Atenção! As mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes trazem riqueza. Não adianta nada adquirir sabedoria se você não a utiliza para seu benefício e não toma atitudes. Agora pense: você realmente acredita que Salomão recebeu uma sabedoria divina sem esforço, como se fosse um download direto dos céus? Ou será que Deus proporcionou oportunidades para que ele pudesse praticar e aplicar essa sabedoria, tornando-se o rei mais sábio de sua época? Reflita sobre isso e compartilhe sua opinião. Quero te dizer algo: acredito que podemos, sim, nos conectar com uma fonte infinita de sabedoria. Esse será o tema do terceiro código, mas vou adiantar que a verdadeira sabedoria só se concretiza quando colocada em prática. Caso contrário, ela é apenas conhecimento armazenado. Vivemos na era do conhecimento, onde temos acesso a uma infinidade de informações na palma da mão. Porém, o excesso de informação sem aplicação prática é inútil, tornando-se um desperdício de potencial. Fazer cursos ou ler livros sobre investimentos, por exemplo, não trará resultado algum se você não agir e colocar em prática os ensinamentos. Em tudo o que fazemos, há proveito no trabalho diligente, mas ficar apenas no discurso leva à pobreza. Portanto, sabedoria só se torna verdadeira quando a transformamos em ação. Isso ficou claro? Espero que sim. Deixando um pouco os ensinamentos de Salomão e nos aproximando do conceito peça, acredite e receba, ensinado por Jesus, quero abrir sua mente para um detalhe importante. Muitas pessoas que estudam temas como a lei da atração, metafísica ou pensamento positivo acreditam que receber significa apenas meditar e esperar o melhor. Eu também pensava assim no início. Mas saiba que receber, no ensinamento de Jesus, vai além. Significa tomar posse do que já é seu. A palavra receber vem do latim recipere, que significa retomar ou tomar posse novamente. E como fazemos isso? É trazer para o plano físico aquilo que já foi manifestado com clareza em sua mente. Embora esse assunto seja vasto e fascinante, hoje não entrarei em detalhes para não prolongar demais nossa conversa. Quero que você absorva o seguinte: receber é agir, tomar posse do que é seu e colocar em prática o que foi aprendido, assim como as ideias originadas de suas intenções claras. Acredite, quando você tem uma intenção bem definida e age com base nela, começa a acessar o próximo código. O terceiro código, que vou revelar agora, mostra que com ação, as coisas começam a acontecer. Retornando ao exemplo de Salomão, depois de sua conversa com Deus em um sonho, quando Deus prometeu não apenas sabedoria e discernimento, mas também riquezas e fama, algo interessante aconteceu. No primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 16 em diante, vemos como Salomão colocou essa sabedoria em prática. Acredito que esse conhecimento não chegou até ele como um download instantâneo, mas sim por meio de situações que exigiram aplicação prática. Você provavelmente já conhece essa história, mas, se não, preste atenção porque é fascinante. Um dia, duas mulheres foram até o rei para resolver uma disputa. Uma delas explicou: Senhor, essa mulher e eu vivemos na mesma casa. Eu tive um filho, e 3 dias depois, ela também deu à luz. Estávamos sozinhas em casa, sem ninguém mais presente. Certa noite, ela se deitou sobre o filho dela e ele morreu. Durante a madrugada, enquanto eu dormia, ela trocou os bebês, colocando o filho morto ao meu lado e levando o meu bebê para si. Quando me levantei para amamentar, percebi que o bebê ao meu lado estava morto, mas, ao observar melhor, vi que não era o filho que eu havia dado à luz. A outra mulher imediatamente negou: Não, o bebê vivo é meu, e o morto é dela. Mas a primeira mulher insistiu: O bebê morto é dela, e o vivo é meu. Elas discutiram diante do rei até que Salomão ordenou: Tragam-me uma espada.
Vamos dividir o bebê vivo ao meio e dar metade para cada uma. Nesse momento, a mãe do bebê vivo, movida por sua compaixão, clamou: Por favor, Senhor, não mate o bebê. Dê-o a ela, mas deixe-o viver. A outra, porém, disse: Nem para mim, nem para ela. Dividam-no ao meio. Salomão então declarou: Não matem a criança. Deem o bebê vivo à primeira mulher. Ela é a mãe. Quando o povo de Israel soube do julgamento do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois reconheceu que a sabedoria de Deus estava com ele para fazer justiça. Veja bem a última frase dessa passagem. O povo respeitou Salomão profundamente porque viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Isso sugere que, antes desse episódio, talvez muitos em Israel duvidassem da capacidade de um jovem em governar e administrar riquezas. Salomão precisou demonstrar sua sabedoria na prática, assumindo seu papel como rei e aplicando o discernimento que havia adquirido. Se você compreendeu verdadeiramente essa lição, escreva nos comentários a seguinte frase para fixar o aprendizado. Para manifestar riquezas, coloco em ação a sabedoria adquirida. Vou repetir para reforçar. Para manifestar riquezas, coloco em ação a sabedoria adquirida. Você pode pausar o vídeo agora para escrever. Esse exercício é fundamental para consolidar e validar o que discutimos até aqui. Vou confiar que você já escreveu, e agora seguiremos em frente. O código número 3 de Salomão está quase imperceptível na Bíblia e está relacionado com honra, gratidão e sinceridade. Preste atenção neste ponto, pois ele é extremamente importante. A Bíblia nos diz que Salomão amava o Senhor e demonstrava isso andando de acordo com os decretos de seu pai, Davi. No entanto, ele também oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Um episódio marcante foi quando o rei Salomão foi a Gibeão, local onde ficava o principal lugar sagrado, para oferecer sacrifícios. Naquela ocasião, ele ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. Deixe-me esclarecer algo, de forma alguma estou dizendo que concordo com holocaustos e sacrifícios de animais. Isso não faz sentido para mim. Mas, na época em que Salomão viveu, essa prática era comum e representava, na consciência daquela época, um ato de gratidão. E é justamente sobre esse ponto que quero chamar a sua atenção. Salomão possuía um coração sincero e extremamente grato. Isso fica claro quando Deus, em um sonho, faz a seguinte declaração a ele: Peça-me o que quiser, e eu lhe darei. A resposta de Salomão revela muito sobre o seu caráter. Tu foste muito bondoso para com o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste este teu servo reinar no lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui, entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Salomão, antes mesmo de pedir sabedoria, aquela que o tornaria um dos homens mais ricos e sábios da história da humanidade, já possuía um coração grato e sincero. Meu amigo, minha amiga, antes de qualquer coisa, seja grato, sincero e claro sobre o que você deseja alcançar. Espero que você tenha entendido que item a sabedoria vale mais que ouro. Item mãos diligentes manifestam riquezas. Item e que, se você não sabe ainda o que significa ter mãos diligentes, busque conhecimento. Além disso, saiba que um coração grato e sincero cria uma conexão com a fonte infinita, onde todas as respostas e soluções estão. Agora, para complementar, será revelado um conteúdo especial: os 7 segredos de Salomão para ser rico, sábio e poderoso. Se você aplicar esses ensinamentos em sua vida, poderá alcançar resultados semelhantes aos dele. Hoje, falaremos sobre o sábio dos sábios, o mais rico de todos os reis. Você sabe de quem estou falando? Há muito tempo, existiu um rei sábio e rico que ajudou toda a população do seu reino. Seu trabalho foi tão admirado que seu nome aparece em várias passagens da Bíblia. O rei Salomão não só tinha uma grande ligação com Deus, mas também foi o primeiro a construir um templo de adoração em Jerusalém. Seu governo, considerado extremamente sábio, trouxe prosperidade ao ponto de ele receber toneladas de ouro por ano, tornando-se o detentor de uma das maiores riquezas, se não a maior, da história. Entretanto, sua relação com mais de 1000 mulheres acabou sendo a causa de sua ruína. No final de sua vida, seu grande palácio e o templo que construiu foram destruídos por outros povos.
No vídeo de hoje, abordaremos os 7 princípios do rei Salomão, mas antes, faremos um breve resumo sobre sua trajetória e reinado. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e não perder nenhum dos nossos vídeos. Hoje, vamos falar sobre o homem considerado o mais sábio e rico da história bíblica. Acredite se quiser, sua fortuna foi estimada em 2,8 trilhões de dólares. Essa informação foi obtida a partir de diversos sites confiáveis, incluindo grandes revistas de economia. Embora estejamos na era da internet, buscamos fontes sólidas para trazer dados precisos. Toda a riqueza atribuída a Salomão é plausível, pois naquela época, reis do Egito e de outras regiões também possuíam enormes fortunas. É importante lembrar que ele foi um grande rei, cuja fama o precedia. Agora, vamos começar. Breve história do rei Salomão. Salomão era o 10º filho do rei Davi, que governou por 40 anos e 6 meses. O corajoso Davi, conhecido por derrotar o gigante Golias com apenas uma pedra, confiou em Deus e se tornou rei após essa façanha. Durante seu longo reinado, Davi teve vários filhos, incluindo Salomão. Naquela época, era praticamente impossível que Salomão se tornasse rei, pois a coroa sempre passava ao primogênito. Se algo acontecesse ao primeiro filho, a linha de sucessão seguiria para o segundo, o terceiro, e assim por diante. Salomão era o 10º na linha de sucessão. Mas algo inesperado aconteceu. Amnon, Eliabe e Absalão, os 3 irmãos mais velhos de Salomão, morreram. Assim, o 4º filho na linha de sucessão era Adonias, que começou a liderar o reino enquanto Davi envelhecia. Adonias assumiu o comando de forma provisória, mas o profeta Natã interveio e revelou que Deus havia escolhido Salomão como o próximo rei. Apesar de jovem, Salomão era o escolhido. Adonias tentou de tudo para permanecer no poder, mas acabou prometendo respeitar o comando de seu irmão mais novo. Porém, naquela época, a sucessão do trono incluía também a posse do harém do rei anterior. Davi tinha muitas esposas e concubinas, e Adonias começou a se relacionar com uma delas, tentando usar isso como pretexto para retomar o trono. Quando Salomão finalmente assumiu o trono, houve uma grande confusão. Não se sabe ao certo se ele tinha 18 ou 20 anos, mas foi nessa faixa etária que ele subiu ao poder. Salomão decidiu mandar executar Adonias, encerrando de vez qualquer ameaça ao seu reinado. Foi assim que Salomão reinou de 971 a.C. a 931 a.C., estabelecendo um governo sábio e próspero. Vou te explicar a ordem das datas, que é decrescente porque estamos falando de antes de Cristo. Então, na contagem regressiva, vai de 971 a 931 a.C., e foi o mesmo período de reinado de seu pai, Davi, que governou por 40 anos. Salomão foi uma pessoa muito inteligente e sábia. Um dia, Deus falou com ele em um sonho e disse: peça o que quiser. Salomão, então, respondeu: quero ter a melhor sabedoria do mundo para poder governar um povo e ser muito sábio. Deus gostou muito desse pedido, então concedeu-lhe a sabedoria que ele pediu. Claro que isso é um resumo do que aconteceu, mas foi assim que ele se tornou o homem mais sábio do mundo naquela época. Salomão não era apenas sábio, ele era excelente com comércio e negociação, o que o ajudou a gerar ainda mais riquezas. Obviamente, ele já era rico, pois era rei, mas começou a acumular uma enorme fortuna além da que já possuía. Ele investiu, por exemplo, na extração de sal no Mar Morto. Aqui vai uma curiosidade: você sabia que a palavra salário vem do latim salarium, que significa pagamento com sal? Naquela época, o pagamento de muitos trabalhadores era feito com sal. O sal era, de fato, considerado um tipo de salário. Salomão basicamente tinha uma estação de extração de sal, gerando riquezas literalmente do chão. Ele começou a exportar o sal para lugares como a Etiópia e a Índia, além de controlar uma boa parte do comércio na Arábia. De acordo com relatos baseados na Bíblia, Salomão chegou a receber 25 toneladas de ouro em apenas um ano, o que equivale a 240 milhões de dólares. Isso pode não parecer muito dinheiro hoje, mas considerando a época em que ele viveu, era uma fortuna gigantesca. Salomão tinha muitos negócios e fontes de riqueza. Estima-se que, em seu auge, ele tenha acumulado 3.400 toneladas de ouro, o que, convertendo para dólares, poderia equivaler a trilhões de dólares hoje. Ele construiu um templo de ouro, e o primeiro templo de Deus em Jerusalém foi erguido por ele. Esse templo gigantesco levou 7 anos para ser concluído. Além disso, Salomão fez negociações com o rei de Tiro,
uma região que hoje corresponde ao Irã, estabelecendo uma forte conexão comercial com a família real. Salomão negociou muito bem, trocando 4 toneladas de ouro por terras. Ele possuía um terreno colossal, uma vasta área de terras. O rei de Tiro, por sua vez, enviou muitos escravos e trabalhadores para ajudar Salomão na construção do grande templo. Em troca, Salomão forneceu óleo e grãos. Ele também fazia negócios com outros lugares, levando sal para diversas regiões e trazendo diversas mercadorias de volta. Esses negócios foram uma das principais formas pelas quais Salomão gerou tanta riqueza, pois sua sabedoria o ajudava a negociar muito bem. Além disso, sua grande moral e respeito na região faziam com que ele fosse constantemente recompensado com ouro. Talvez o episódio mais famoso da história de Salomão tenha sido o caso das 2 mulheres. Ambas haviam dado à luz no mesmo dia e moravam juntas. Uma delas, durante a noite, adormeceu sobre o filho e o matou. Então, ela trocou seu filho morto pelo filho vivo da outra mulher. Para resolver o caso, as 2 foram até Salomão, e cada uma alegava que o filho vivo era seu. Vale lembrar que isso é apenas um resumo da história. Salomão então mandou cortar o filho ao meio, dando metade para cada mulher. Uma das mulheres concordou, mas a outra disse que poderiam dar o filho vivo a outra mulher, desde que não o matassem. Salomão, então, concluiu que a mulher que preferiu entregar o filho a outra era, de fato, a mãe verdadeira, pois o amor de uma mãe pela criança é tão grande que ela preferiria entregá-la a outro do que ver a criança morrer. Com isso, ele entregou o filho à sua mãe verdadeira, e esse julgamento gerou grande respeito entre o povo, pois Salomão foi reconhecido por sua sabedoria. Agora, falando sobre Irã, o rei de Tiro, ele também teve um papel importante ao indicar outro homem notável, Irã-Abif, um mestre arquiteto e símbolo na maçonaria. Ele foi um dos arquitetos do Templo de Salomão, que é um dos templos mais reverenciados até hoje. Em um ponto de sua vida, Salomão começou a gastar sua imensa riqueza com mulheres. É verdade que ele tinha 700 esposas e 300 concubinas, totalizando 1000 mulheres. Não é muito para um homem só. O que você acha disso? Comente aqui embaixo. Essas mulheres eram tratadas com um grande luxo, vestindo roupas caras e adornos de ouro. Porém, algumas dessas mulheres começaram a afastá-lo de Deus, e, conforme a Bíblia conta, quando Salomão se afastou de Deus, ele perdeu a sabedoria. Seus filhos, Roboão e Jeroboão, também perderam a sabedoria, e o reino foi dividido entre eles. O reino de Salomão foi se fragmentando, e cerca de 5 séculos depois, tanto o templo quanto o palácio de Salomão foram destruídos. Embora tenham sido reconstruídos posteriormente, novamente foram destruídos em 70 d.C., e desde então, ficou apenas o Muro das Lamentações, que é um dos maiores símbolos de Jerusalém. Essa é uma história fascinante e cheia de lições, não é mesmo? Enfim, depois desse breve resumo, talvez não tão breve, mas o conhecimento nunca é demais, vamos aos 7 princípios de Salomão. Antes de começarmos com os princípios que Salomão nos ensina, gostaria de pedir uma coisa muito importante: deixe seu like. Claro, isso não custa nada para você, e ainda ajuda nosso canal a crescer e a espalhar conteúdo de qualidade pelo YouTube. E não se esqueça de comentar o que está achando do vídeo. Salomão escreveu o livro dos Provérbios, um livro incrível, especialmente se você busca sabedoria, aumentar seu nível de discernimento e melhorar várias áreas da sua vida. Agora, sem mais delongas, vamos começar com o primeiro princípio. O primeiro princípio é a sabedoria que condena o falso mérito. Vamos lá. O que é mérito? Mérito está relacionado a conquistar algo porque você agregou valor de alguma forma. Por exemplo, se um vídeo chega a 1 milhão de pessoas e é bem editado, com um bom roteiro, isso agrega valor e traz resultados. Esse é o mérito. Agora, o que é falso mérito? Falso mérito é quando você quer algo sem realmente merecer. Por exemplo, você trabalha 9 horas por dia em um emprego, mas acredita que merece ganhar mais só porque acha que sim, sem considerar se seu trabalho realmente é tão importante. Outro exemplo, você ganha na loteria, mas, na realidade, a única razão pela qual você ganhou foi porque apostou. Não há mérito real nisso. E por que a sabedoria reprova o falso reconhecimento? Porque, se você não possui discernimento, qualquer resultado que você obtenha sem produzir algo em troca vai se dissipar. É só olhar o número de pessoas que ganham na loteria e acabam falindo. Isso acontece porque não vale a pena receber algo sem estar preparado para isso, sem ter sabedoria. E,
Se você não estiver mais esclarecido, acabará perdendo o que alcançou sem esforço. Segundo princípio, quem não busca sabedoria tropeça no desconhecido. Isso significa que, quando você não busca sabedoria ou conhecimento, você começa a trilhar um caminho incerto. Pela falta de sabedoria, você se perde, tropeça e não sabe para onde está indo. Uma grande dica é que você nunca deve andar sozinho. Se andar com sabedoria, quando tropeçar, sempre terá alguém para segurar você. Mas, nesse caminho, o que acontece se você não sabe para onde está indo? Você vai tropeçar várias vezes, e sem sabedoria e conhecimento, você não saberá o que fez você tropeçar. Por exemplo, se você vai investir seu dinheiro e não tem conhecimento nem sabedoria, você vai errar. E às vezes você vai achar que errou porque o dólar caiu, ou porque a China fez algo, ou porque houve alguma mudança política. No entanto, em algumas situações, o verdadeiro problema pode residir na falta de conhecimento, resultando na incompreensão de decisões financeiras inadequadas. Pessoalmente, já cometi diversos erros financeiros, inicialmente atribuindo-os a uma causa específica, apenas para descobrir mais tarde que a raiz do problema era outra. Graças ao meu empenho em estudar e aprender com essas experiências, consegui evitar repetir esses erros. O terceiro princípio é a insensatez. Você sabe o que é uma pessoa insensata? Uma pessoa insensata é aquela que sabe o que deve fazer e não faz. É aquela que, sendo consciente do que deve realizar, opta por não fazê-lo. Quem não tem ciência do que fazer é considerado ignorante. Muitos espectadores deste vídeo podem refletir: uau, como seria bom ter assistido a este vídeo quando era mais jovem. Então, eles não investiram porque eram ignorantes. A pessoa que sabe que deve investir e mesmo assim não o faz é insensata. Portanto, tenha disciplina, pois, como dizia Salomão, a disciplina é a ferramenta para combater a insensatez. Sem disciplina, você vai furar a dieta, vai deixar de investir para gastar com supérfluos ou até mesmo jogar o dinheiro em apostas de cassino, brincadeiras à parte. Vamos ao quarto princípio, o princípio da preguiça. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, disse Salomão. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: aquela pessoa que é preguiçosa, que não sai do lugar, que procrastina em tudo e enrola para fazer as coisas, geralmente adia tudo. Desde o dia em que vai investir até mesmo o dia em que vai começar a academia. O sucesso não aceita preguiça. Em outras palavras, a preguiça empobrece o homem. O quinto princípio é: plante suas sementes e não dependa apenas de uma delas. Vamos lá. Você sabe o que é convexidade? Convexidade é algo convexo, como uma ação que pode virar pó ou multiplicar várias vezes. O problema é que, se você investe em uma única ação e ela cai, você perde 100% do que tinha. Por isso, é necessário diversificar seus investimentos. Se você investiu em 10 ações e uma caiu 100%, mas 8 dobraram de valor e uma se manteve estável, você não terá prejuízos. A semente é a metáfora de você plantar para colher depois. Qual é o problema aqui? Muitas pessoas querem só o fruto. Sabe aquele parente que pede dinheiro emprestado? Ele está pegando o fruto. Ou aquela pessoa que trabalha em uma empresa e só fica com um pouquinho do resultado. Ela se contenta com isso. Ela precisa viver do fruto, mas nunca planta. Nunca sobra para plantar ou investir antes de consumir. Porque é assim que a pessoa sobrevive. Mas, se não sobrar as sementes para plantar, você não consegue crescer e fica na dependência do que tem. Por isso, você deve sempre plantar sementes diferentes, porque às vezes uma semente não vai crescer, mas outra vai. E ela vai te dar muitos frutos. Se você seguir esse fluxo, alguns frutos você consome e outros você pode replantar. É assim com os investimentos: uma parte gera dividendos para o futuro, que usamos para sobreviver, e outra parte deixamos para reinvestir. Sexto princípio de Salomão: trabalhar duro nem sempre é suficiente. Por quê? Porque o esforço faz parte da trajetória que vai te trazer prosperidade. Por outro lado, só trabalhar não é suficiente. Se você não agregar valor e não escalar o que faz, não adianta nada. Você precisa ter mérito. O mérito tem mais a ver com quanto você ganha do que com o esforço que você coloca, mas claro, o esforço vai potencializar o resultado. O resultado que você vai ter é o seguinte: se você cavar um buraco, vai estar todo suado, cansado e sujo, mas não terá agregado valor a ninguém. Esse é o ponto. Você precisa agregar valor, precisa estar em um ambiente meritocrático e precisa escalar o que faz. O sétimo e último princípio é que sabedoria não é conhecimento.
Podemos olhar para várias pessoas que investem na bolsa, mas elas não sabem realmente o que estão fazendo. Elas têm muito conhecimento teórico, mas a sabedoria, que vem com a prática, é o que as diferencia. O conhecimento é importante, mas sem a sabedoria para aplicá-lo de maneira eficaz, você não será bem-sucedido. As pessoas podem ter muito conhecimento, e às vezes, quando você conversa com uma delas, se sente como se não soubesse nada. É uma sensação de uau, eu perdi tanto tempo e agora vejo que sei tão pouco, enquanto essa pessoa sabe tanto. Ela está cheia de informações, mas isso não significa que ela será a melhor investidora a longo prazo, pois a sabedoria vai muito além do conhecimento. A sabedoria envolve experiência, prática e ação. Ela é a capacidade de colocar o conhecimento em prática e obter bons resultados, algo que só acontece quando você aplica o que aprendeu de maneira prática. Imagine que você quer tirar a carteira de motorista, mas não faz aulas, acreditando que já sabe dirigir muito bem, porque é o melhor jogando GTA. Teoricamente, você pode ter um bom entendimento de como dirigir um carro ou uma moto, mas na prática, a história é bem diferente. Você nunca dirigiu um carro real. Na teoria, você pode ser o melhor, mas na prática, provavelmente não será tão bom. Espero que me perdoem pela analogia simples, mas o objetivo é tornar tudo mais claro e fácil de entender. Esses são os principais conselhos de Salomão para quem quer ser rico e sábio. Anote cada um deles. Aquele que anda com os sábios se tornará sábio, mas quem se junta com os tolos acabará em ruína. Provérbios 13:11. Na história humana, a palavra sabedoria sempre estará associada ao nome de Salomão. É impossível separar os dois. Salomão provavelmente é o pai de toda a literatura de desenvolvimento pessoal. Por isso, é essencial que você compreenda esses conceitos. Hoje, o rei Salomão, o homem mais rico e sábio da história, afirmava que existe uma relação estreita entre a verdadeira sabedoria e a verdadeira riqueza. E, para o nosso benefício, Salomão escreveu um tratado de sabedoria para todos aqueles que desejam viver uma vida próspera. Se você absorver as lições deste vídeo e aplicá-las em sua vida diária, estará no caminho certo para alcançar o sucesso pessoal e financeiro. Nos tempos de Salomão, todo o povo ia até ele para aprender a ser bem-sucedido, e prosperavam. Faça o mesmo. Aprenda esses segredos de Salomão e você também prosperará. A maioria de nós tem esse sonho desde a infância. Encontrar um tesouro escondido, algo valioso que transforme nossas vidas, algo para preencher nossa existência de significado, algo para preencher o vazio interior. A sabedoria é esse tesouro de que Salomão fala. Vamos transformar esse sonho em realidade. Você vai progredir, será feliz, terá riqueza. Este é o destino de quem segue a sabedoria de Salomão. Embora não sejam segredos, são verdades absolutas, verdades que todos devem primeiro aprender e depois seguir. Agora, vou compartilhar os 6 segredos de riqueza e sabedoria de Salomão, mas antes quero saber se você realmente quer ser rico. Então, comente, eu serei rico e sábio como Salomão. Comente isso, eu serei rico e sábio como Salomão. Agora que já comentou, vamos continuar. Segredo de Salomão número 1. Se você não sabe para onde está indo, terminará em qualquer outro lugar. Afirme seus planos com bons conselhos e entre na batalha com uma boa estratégia. Provérbios 28. Você tem clareza sobre onde quer chegar na vida. Está indo em direção a esse destino ou se afastando dele? Ou simplesmente está se arrastando pela vida? O segredo fundamental, o primeiro segredo para triunfar na vida, é simples. As pessoas de sucesso sabem exatamente onde querem chegar e têm um plano para chegar lá. Pare por um momento e pergunte a si mesmo, onde você quer estar daqui a 10 anos? Feche os olhos e imagine sua situação financeira daqui a 10 anos. Quanto dinheiro você estará ganhando? Como será sua profissão, sua família? Como será sua relação com seu parceiro e seus entes queridos? Como será o seu estilo de vida, sua casa, seu carro? Em que estado estará sua condição espiritual? Como será sua relação com Deus? Nunca subestime o poder de sonhar. Todos os indivíduos bem-sucedidos são grandes sonhadores. Embora alguns sonhos movam, outros os nutrem e protegem. E, embora os sonhos sejam muito importantes, não são suficientes para mudar sua vida. Um sonho sem um plano é apenas um desejo. Você precisa de um plano específico, um plano que o levará de sua situação atual para a liberdade financeira, realização na sua vida familiar, sucesso na profissão e intimidade com Deus. Imagine onde quer estar daqui a 10 anos e agradeça por isso.
Construa sua vida com base no conhecimento e tenha um propósito digno. Formule objetivos claros e estabeleça metas específicas que o levarão ao destino desejado. Esses são os segredos básicos e fundamentais para alcançar um sucesso extraordinário. Cuide da sua mente mais do que qualquer outra coisa, pois ela é a fonte de sua vida. Provérbios 4:20. Sua mentalidade molda sua realidade. Quem segue a maioria tende a alcançar resultados comuns, por isso, é preciso abandonar o pensamento mediano se você deseja conquistar algo extraordinário. Se o presente é diferente do passado, o futuro será diferente do presente. Para alcançar um destino distinto, é necessário mudar o percurso. Não podemos continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. A verdadeira prosperidade pertence aos justos, que são os detentores legítimos dela. A prosperidade é como uma árvore que dá bons frutos, e suas raízes são a justiça. Se você quiser mudar os frutos, terá que alterar as raízes. Viva de maneira honesta, sem vergonha de si mesmo, mesmo quando ninguém estiver observando. Segredo de Salomão número 3. O obstáculo para a riqueza é a obsessão. Não gaste suas forças buscando enriquecer. Pare de pensar nisso. As riquezas desaparecem assim que você as deseja, como se tivessem asas e voassem para longe. A riqueza deve ser uma consequência, não uma obsessão. Você já percebeu que quando estamos obcecados por algo, ele parece mais difícil de alcançar? Parece que existe uma lei não escrita que diz: quando você cobiça algo, ele escapa de você. Quando você menospreza, ele vem até você. Esta lição de Salomão é difícil de explicar, mas a verdade é que, para quem a entende, ela sempre funciona. Se você quer alcançar sucesso e riqueza, por favor, não corra atrás delas. Busque as riquezas interiores, e as exteriores serão apenas uma consequência. Não coloque o carro na frente dos bois, pois isso não funcionará. Se fizer isso, a riqueza será apenas uma ilusão. Nunca adie sua felicidade, seja grato e feliz neste dia. O sucesso e a riqueza são habilidades que podem ser aprendidas. Você pode aprender a triunfar em qualquer área da vida sem precisar persegui-las cegamente. Segredo de Salomão número 4. A chave mestra. Quando Salomão fala sobre sabedoria, parece que ele está falando de uma pessoa. Ele amava a sabedoria, e a sabedoria também amava Salomão. A sabedoria significa o conhecimento profundo das coisas, adquirido ou natural. É a grande quantidade de conhecimento, ciência e educação. O conhecimento é uma ferramenta poderosa. Se você deseja ser amado pela sabedoria, primeiro deve amá-la. A sabedoria não é pobre. Na verdade, ela possui todas as riquezas. Sua função é garantir o sucesso, sendo a verdadeira fonte de toda a realização. Não há nada que a sabedoria não possa alcançar. Ela é o melhor amigo que podemos ter, a inteligência capaz de transmitir novas forças, suprir todas as nossas necessidades e nos fortalecer a cada dia. Por isso, peça a Deus por sabedoria antes de pedir apenas riqueza, pois o poder do ser humano cresce com o aumento do seu conhecimento. Essa é a chave mestra que abrirá todas as portas. Segredo de Salomão número 5. A origem da ruína. Quem guarda a sua boca protege a sua vida. Quem fala demais vai para a ruína. Quem cuida de seus pensamentos, palavras e ações está cuidando de si mesmo. Nossa vida é como um jardim, mas um jardim que precisa de cuidados. Se não cuidarmos dele, pode se tornar um matagal cheio de espinhos, feio e abandonado. Quanto mais você dominar seus pensamentos, emoções, palavras e ações, mais protegido estará contra a ruína. Tenha um cuidado especial com o que você alimenta em sua mente a cada dia. Cultive bons pensamentos, fale palavras positivas e direcione sua energia de maneira construtiva. Segredo de Salomão número 6. O caminho para a abundância. A mão negligente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Quem recolhe no verão é homem sensato, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Se você deseja abundância, não pode ficar parado. Nada vem do nada. Para cada resultado, há uma ação. O que separa você de seu sonho é a ação. Você precisa fazer algo para alcançar o seu objetivo e caminhar com perseverança, mesmo que os ventos sejam contrários e outras pessoas tentem dissuadi-lo. É necessário atravessar a ponte, e a disciplina é a ponte entre as metas e o sucesso. Salomão chamava essa ponte de diligência. Ele acreditava que, com diligência, poderíamos alcançar tudo o que desejamos. Sem diligência, nada seria alcançado. Podemos também chamar essa ponte de perseverança.
A perseverança é a distância entre um sonho e sua realização. Sem perseverança, nada é conquistado. Então, como podemos cultivar a perseverança? A resposta está na paixão. Sem paixão, não há perseverança. Toda ação precisa de um motor, uma motivação, e a motivação é o combustível que impulsiona a ação. Nenhuma força pode deter uma pessoa motivada. O medo do fracasso é apenas um obstáculo temporário para o verdadeiro aprendizado. Quem não está disposto a errar, também não está disposto a aprender. Nunca sinta vergonha de tentar e aprender, mesmo que isso envolva falhar, pois quem nunca falhou, nunca realmente tentou algo. Se olharmos para a história, todas as grandes conquistas e descobertas no campo científico e tecnológico se devem, em grande parte, às inúmeras tentativas e falhas de cientistas e pesquisadores. Um exemplo disso é Thomas Edison, que falhou mais de 1000 vezes antes de criar a lâmpada elétrica. Em outras palavras, ele experimentou mais de 1000 fracassos antes de finalmente alcançar o sucesso. Considere Deus como a fonte de todas as coisas. Lembre-se de que este é o primeiro princípio da sabedoria de Salomão. E, por último, se você deseja algo que nunca teve, precisa fazer algo que nunca fez antes. Comece agora. E para você que chegou até aqui, meus parabéns. Você é uma pessoa muito dedicada. Agora, deixe-me saber quem você é. Há apenas uma maneira de descobrir, basta comentar "Eu fiquei até o final". Quando ver esse comentário, saberei que você é alguém persistente e vou deixar um coraçãozinho no seu comentário, porque sei que você se tornará um grande sábio e milionário. Agora, estão aparecendo na sua tela 2 vídeos que preparei exclusivamente para você. Se assistir a qualquer um desses vídeos, você aprenderá coisas que nunca imaginou. Então, não perca essa grande oportunidade de aprendizado. Clique em um deles e vá assistir agora. Faça isso agora.